A maior e melhor reforma que eu já fiz na minha vida foi demolir aquela parede e castelo gigante que eu construí de uma vida perfeita, de uma profissão perfeita, e que agora eu venho com vocês construir tijolinho por tijolinho de uma vida real. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tanto tempo sem aparecer por aqui e resolvi gravar um vídeo para vocês. O que eu quero falar hoje é são várias coisas. Uma delas é sobre a minha casa, que ela era tão linda e maravilhosa, mas um dado momento ela se tornou só um cenário. E isso se reflete não somente na casa, mas é sobre mim, sobre a minha pessoa e tudo o que aconteceu nesses 4 anos que eu fiquei longe daqui. Vocês lembram que eu projetava ambientes incríveis, principalmente quem acompanhou muito pelo Instagram, que era onde eu ficava mais ativa, né? E claramente esses ambientes, apesar de serem incríveis, eu não fazia parte deles, no sentido de que, para mim, nitidamente os meus sentimentos não eram tão incríveis assim e eu estava completamente quebrada por dentro. Talvez você também já tenha sentido isso, sabe? De estar tudo parece impecavelmente perfeito, mas você sente que você está se quebrando por dentro e você não consegue falar sobre isso, você sente vergonha de falar sobre isso e você não sabe exatamente com quem falar. A minha maternidade chegou, muitos participaram sabendo que eu fiz uma fertilização, eu não posso engravidar naturalmente, e eu quis muito essa gravidez, muito mesmo. Só que era um momento muito conturbado do escritório, no sentido de que eu tinha muita obra, e cada dia mais pegando mais coisas. Então, numa certa imaturidade e ingenuidade minha, eu achava que quanto mais projetos eu tivesse, melhor, por questão de financeira e por questão de status, tá? Porque era um tempo em que eu vivia sobre isso, e que a maternidade ia vir e tudo ia continuar igual. E é muito engraçado, porque quando você vai falar com outras mulheres, eu hoje vejo alguma grávida, eu não fico falando para elas, olha, vai acontecer isso e isso, porque é só vivendo para saber. Provavelmente algumas mulheres tentaram me falar, Jana, maternidade, né, amor? Não é bem assim, você vai ter que dar uma sossegada. Eu não ouvi. Se alguém falou, desculpa, eu não ouvi, nem entrou na minha cabeça. Porque eu tinha um selado muito controladora da minha vida. Então eu achava que eu tinha controle de tudo e que eu ia ter controle da maternidade. E uma outra coisa muito forte que eu tinha era o perfeccionismo, que a minha profissão, obviamente, ela exige isso, tá? Ainda mais na parte de interiores, isso é normal. Mas era tão intenso que eu era perfeccionista em tudo. E eu gostava de transmitir isso nas redes sociais, principalmente. As redes sociais são maravilhosas, isso eu tô falando principalmente no Instagram, tá? Porque ela elevou a minha profissão para o Brasil inteiro e tudo mais. Mas ela te cobra você permanecer naquilo ali e naquele lugar da qual você não percebe que aquilo está te adoecendo e que na verdade não faz sentido nenhum. E óbvio que o sucesso ele veio, eu lutei por ele, né? Então, quando eu comecei no YouTube, que foi o primeiro lugar que eu comecei com mais afinco mesmo, e eu cresci muito rápido aqui na época, e aí fui para o Instagram, e foi na mesma época que o Instagram começou com os stories, então eu aproveitei aquilo tudo e transmitia todo o meu conhecimento, mostrava do que eu era capaz de fazer como arquiteta. Nossa, foi excelente, foi maravilhoso. Só que, obviamente, como tudo na vida, tem uma cobrança em algum dado momento. E eu fingi que não estava vendo, porque né, tava mais legal viver na Disneyland ali da arquitetura do que perceber o caos que estava vindo junto com aquilo e as responsabilidades que isso tudo causa. E sim, o burnout chegou, gente. O burnout chegou para mim de uma forma silenciosa, não foi de uma hora para outra. Eu já estava tendo reações e sinais de que eu estava ficando exausta, de que o meu corpo já não estava mais aguentando aquele ritmo. Para quem acompanhava no Instagram, na época, acredito que vai lembrar, eu tinha no mínimo 50 stories por dia. E eu viajava de uma cidade a outra, de 40 quilômetros e 160 quilômetros no mesmo dia, acompanhava 3, 4 obras, fornecedores, gravava para o YouTube, gravava para o Instagram, e eu tinha uma necessidade muito grande disso. Hoje eu entendo isso como uma aprovação. Era uma necessidade minha e tá tudo bem, são coisas que a gente vai aprendendo a lidar. Mas eu tive que aprender de um jeito bem complicado para hoje poder estar aqui falando para vocês de uma forma leve, tá? Hoje eu me respeito mais,
E eu respeito toda aquela fase. Foi muito ruim, não vou dizer que foi bom, o que veio depois, tá? Quando o burnout estourou de vez, nossa, foi sofrido, gente. Olha, eu, ao mesmo tempo que eu não desejo pra ninguém, eu desejo pra todo mundo, porque pra mim foi a melhor coisa que aconteceu, da forma mais ruim possível. Mas quando eu comecei a me tratar, que isso já tem um tempo, já tem 3 anos, que eu fechei meu escritório, pra quem não sabe, sim, eu fechei o escritório, eu literalmente surtei. Essa é a palavra. Eu peguei ali, sabe aquelas cenas de novela mexicana e tudo mais com fundo musical, a minha vontade era pegar tudo, jogar pro alto, tacar fogo e sair rindo tipo uma maluca. Porque eu cheguei num esgotamento tão grande, emocional, mental e físico também, que pra mim chegou uma hora que eu disse, não dá mais, eu não aguento mais, e eu aluguei um porão e fui fazer cerâmica. É isso que eu fui fazer. E eu sumi daí total das redes sociais. O Instagram, que era onde eu continuava, eu simplesmente não apareci mais. Mas eu posso vir trazer essa história se vocês quiserem, se alguém se identifica e quer saber como que foi, como que eu busquei ajuda e como que eu cheguei hoje no estado muito zen que eu estou, tá bom? Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço um vídeo especial para vocês só sobre esse assunto. E óbvio que nesse processo todo eu tive um momento de culpar, né? Eu culpei muito a profissão, primeira coisa de tudo. Quem é arquiteto aqui provavelmente vai se identificar com isso. Mas aí, no decorrer, eu também fui entendendo que toda profissão tem seus problemas. Nem tudo é lindo, nem tudo é mil maravilhas, nem tudo é, né, comercial de margarina. E aí eu fui nesse processo de culpar a arquitetura, culpar os clientes e etc, etc, até conseguindo chegar no autoconhecimento para entender a raiz de todo esse problema. Porque era uma total desconexão comigo mesmo. E o autoconhecimento, ele me tirou muito dessa estética opressora que eu vivia e que inclusive eu vendia muito, mais no Instagram do que aqui. Aqui eu noto que meus conteúdos ainda eram um pouco mais leves. Mas no Instagram eu vendia muito tudo isso e era bem claro de que eu não condizia com aquilo, mas eu estava fazendo aquilo porque eu estava seguindo a boiada, né? Acho que todo mundo uma vez na vida faz isso. E com a vinda da minha filha, a maternidade, gente, ela é surreal, porque é bem o que muitas mulheres falam. A maternidade ela vem para te dar um chacoalhão assim. A minha, no caso, veio com os dois pés na porta, né? Porque foi quando eu comecei a entender o que era uma vida real, o que era uma casa de fato, e me desconectar daquele perfeccionismo. E foi muito difícil para mim no começo, e eu não percebia que eu estava criando também um bebê que complexado, tá? Então eu não deixava a Laura quase fazer nada, eu era um sarna. Então a questão da bagunça dos brinquedos, as organizações das coisas, o próprio ruído na casa começa a mudar, tudo muda. A gente muda, a tua rotina muda totalmente. E eu não queria muito aceitar isso, eu queria continuar naquela loucuragem toda que eu fazia, mas eu também me cobrava para ser uma mãe muito presente, uma mãe que fizesse mil coisas. E assim, gente, eu tive que descobrir o pior jeito que não dá. E nesse processo todo também eu comecei a tentar entender um pouco o que é de fato o luxo. Porque eu gosto muito de materiais requintados, e isso é uma coisa bem explícita aqui no meu canal, né, no tempo que eu gravava, lá no Instagram, se você for, né, olhar lá meu conteúdo, eu sempre gostei de materiais requintados, eu sempre gostei do luxo em si, só que eu não tinha um conhecimento exato sobre ele. E isso é bem interessante porque eu percebo que ainda a maioria das pessoas não entenderam isso de fato. Mas o luxo, ele é dentro de uma grande caixa cheia de caixinhas. Isso é um vídeo que eu quero trazer para vocês aqui, para explicar que dentro dele tem N personalidades do luxo e N formas de você tratar sobre ele. E eu estava na caixinha errada. É uma caixinha que a maioria acaba mirando. Quando eu cheguei lá, foi onde eu também pensei, não, mas espera aí, eu acho que eu estou no lugar errado, porque não estava batendo com a linha de pensamento que eu tinha sobre, e eu acabei seguindo o que tinha que fazer, os protocolos daquela caixinha, porque era onde eu estava e eu achava que aquilo ali era luxo e pronto, né? E eu gosto hoje de falar sobre o luxo, sobre a arquitetura, junto com o autoconhecimento e toda essa questão familiar também, porque eu acho que isso é muito importante. A arquitetura, no modo geral, ela acaba desconectando muito isso. E ser arquiteto é tratar de pessoas. Né? Eu sou arquiteta e urbanista. O urbanismo não é nada mais do que
fazer ambientes para pessoas, para o convívio das pessoas. E a casa é muito mais ainda, né? Então, a ideia é trazer aqui conteúdo para vocês relacionado a tudo isso: vida real, maternidade, rotina da família, casas que têm funções de casa, tá? Mas tudo isso alinhado sim com bons materiais, com o luxo em si, que nem sempre está atrelado somente a custo financeiro. Então, gente, calma, eu vou falar sobre arquitetura aqui sim, eu vou trazer ideias e projetos interessantes para vocês. Inclusive, vocês fiquem à vontade para voltar a comentar aqui, como vocês comentavam antigamente, pedindo dicas. Eu tenho um quarto assim assado, como que faz? Eu amo isso, eu sou apaixonada por isso. E eu quero, junto com isso, novamente, vou repetir aqui e falar para vocês sobre todas essas questões emocionais, que hoje, cada dia mais, as pessoas estão ficando doentes. Doentes emocionalmente, doentes mentalmente. A internet vem e traz toda uma mentira, né? Sobre tantas coisas, sobre estética, sobre questão financeira, vende uma vida que a maioria das pessoas que vendem na internet não condiz com a vida delas de verdade, e isso acaba adoecendo as pessoas, né? Então, sim, vamos falar sobre o perfeccionismo que adoece, sobre a maternidade, suas loucuras, o dia a dia, relacionamentos, e sim, onde tudo isso geralmente acontece aonde? Dentro de casa.